Hoje eu tô aqui com ele, Oswaldo Pequetito Reis. Mas vamos combinar que de Pequetito ele não tem nada. Porque há 36 anos, esse cara, ele simplesmente não narra, ele conta histórias. E se Oswaldo Gigantesco Reis, se me permite, fosse um time, ele seria maior que muito time por aí. E se você, assim como eu, tiver menos de 25 anos, saiba que antes disso, ele já estava narrando conquistas das nossas páginas heróicas imortais. E particularmente, eu e ele ontem, eu vou até comentar minha confidência aqui, a gente estava discutindo, né, ele batendo o pé dizendo que não, né, dizendo que ele era só mais um vendedor de histórias, né, um contador, e eu dizendo que não, eu batendo o pé com ele. E eu acho que vocês vão concordar comigo, que nas nossas páginas heróicas imortais, esse cara aí, ele merecia uma página só para ele. E, mestre, eu realmente estou bastante emocionado aqui que você tenha topado participar da entrevista aqui para o canal. Estou muito feliz, acho que é um dos melhores momentos da minha vida que eu jamais imaginei que viveria. Então, muito obrigado por participar e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Peron. Um abraço para você, um abraço a todos que estão nos acompanhando. É um prazer poder me dirigir a vocês, ao blog de vocês, ao canal de vocês e poder fazer essa interação com os torcedores do Cruzeiro, com aqueles que gostam do futebol, mas em especial a toda a nação azul estrelada, para quem eu mando um grande beijo e dizendo sempre aquilo que eu falo nas transmissões, é paixão e fé. O que aconteceu, eu acho que é apenas um breve momento e logo, logo o Cruzeiro vai estar de volta do lugar de nunca ele deveria ter saído. É um time gigante, um time cabuloso, um time de páginas heróicas e imortais no Brasil e no mundo e que vai reconquistar o seu lugar. E vai ser carregado, eu tenho certeza, no colo por essa nação de mais de 9 milhões de apaixonados torcedores. São 9 milhões de estrelas, eu diria bilhões e trilhões de estrelas no céu que vão estar nos iluminando nessa volta à Série A. Amém. Então vamos começar aqui com as perguntas minhas e também dos fãs, porque o senhor não tem poucos fãs, saiba disso, tem bastante. Eu estava espiando o seu Twitter lá, são quase 70 mil seguidores, hein? Eu não sou muito de interagir, mas são quase 70 mil pessoas que... Eu não digo seguidores, são pessoas que gostam do meu trabalho ou admiram o meu trabalho. No Instagram também, que tem algum tempo que eu estou, já caminhando aí para quase 29 mil pessoas, e no Facebook eu estou há mais tempo, aí já são acho que 15 mil, 16 mil pessoas que nos acompanham. E eu fico muito feliz dessas pessoas que interagem com a gente. Eu vou prometer que eu vou interagir um pouco mais a partir de agora que a bola voltou a rolar, então a gente vai poder estar se comunicando um pouco mais, né? Eu aqui transmitindo jogos e as pessoas participando, interagindo, trocando ideias, histórias e trocando o que eu acho mais importante na vida, amor, carinho, que nós temos que fazer sempre. Mestre, eu estava lendo aqui sobre a sua carreira e eu vi que a sua história no rádio, ela não começou exatamente por acaso, mas foi bem curiosa porque o locutor parece que naquele dia lá saiu para dar uma volta e aí você, no auge dos seus 19 anos, foi lá e deu um show. É verdade essa história? A história ela começa bem antes desse momento, né, que eu estava com 18 para 19 anos. Desde cedo a minha história começa praticamente no ventre da minha mãe. Quando eu tinha 3, 4 anos, minha mãe depois contou isso para a família toda. Terminava a aula, eu estava no jardim de infância, então estava por volta de 5 anos. Terminava a aula à tarde, né? Então, meu irmão, minhas irmãs, pessoal da vizinhança lá em Monte Santo de Minas, que eu sou monte santense, iam lá para casa, tinha uma mangueira enorme, e mais ao fundo, um quintal com um pomar e tal, com laranja, jabuticaba, essa coisa toda. E os meninos, né, e as meninas subiam na mangueira, eu não conseguia subir. Então o pessoal falava, ô Chiquinho, eu chamo Francisco, ô Chiquinho, vem aqui e tal. Mas aí eu me interessava mais, isso minha mãe que relatou depois, né? Eu me interessava mais em pegar uma latinha de massa de tomate e ficar alô, 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 alô. Então um dia ela foi entrevistada e falou, não, meu filho tinha que trabalhar com isso mesmo, já estava
já estava no sangue dele, né? E depois, já com 7, 8 anos, jogos de botão, né? Eu já narrava, aí ficava ouvindo o rádio, queria ser aquilo que o cara do rádio estava fazendo, estava falando. E já com 11, 12 anos, eu ia na rádio lá na minha terra e procurava um lugar, mas ninguém dava chance, né? Eu queria falar, eu queria declamar, eu queria tal, porque na escola, quando tinha lá Dia da Independência, aí a professora perguntava, quem quer declamar? Eu levantava o dedo, eu. Dia das Mães, quem quer? Eu. Então, sempre era o Piquetito, sempre ele, né? E com 13, 14 anos, eu vi o pessoal lá da minha terra narrando, eu ficava louco para pegar o microfone, para falar, mas não tinha chance. Ia à rádio, pedia, até que um dia eu já estava trabalhando com outras coisas e estava fazendo um curso de técnico agrícola em Franca, que é uma cidade próxima à minha cidade, que é do estado de São Paulo. E aí o doutor Sérgio passou e falou, ô, Chiquinho, vem aqui e tal. Vai na rádio ali e tal. Falei, o que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa? Ele era advogado, né? Não, eu quero que, tem aqui uma lista aqui de músicas, eu vou dar uma volta tinha um Chevette, né? Vou dar uma volta e você fala aí e tal. E eu vou dar uma volta para ver como é que fica a tua voz aí no ar e tal, essa coisa toda. Daí meia hora ele botou, nesse intervalo eu mudei algumas músicas, né? Aí dei a hora certa, mandei abraço. Comecei a comunicar, fazendo um programa ali. Aí ele falou, você começa amanhã. Quando ele botou, falou, você começa amanhã. E aí essa história começa em 79. A gente tá falando bobagem pro pessoal até hoje. Uma bobagem que o pessoal adora ouvir, hein? Nunca vi tanto pessoal que adora ouvir bobagem, hein? A segunda pergunta aqui, a Clara, ela tá perguntando qual foi o primeiro jogo que o senhor narrou e qual o primeiro jogo do Cruzeiro que o senhor narrou. Primeiro jogo que eu narrei, porque eu fiz tudo no rádio, né? Então a gente começa como, na época era disc jockey, né? Eu tinha um programa que tinha o meu nome, que era de 12h às 3h, onde você tocava música, você atendia o ouvinte pelo telefone, tinha um quadro que era de cartas, e tinha entrevistas, uma parte de esportes, né, mais voltada para o futebol. E aí eu começo, depois de 80, eu vou para uma cidade próxima a Paraíso, na Rádio Difusora, e começo como repórter, né, de pista, de ponta. Aí depois eu vou para Alfenas, que é sul de Minas, e fico também como repórter, apresentador de programa, durante 1 ano e meio, 2 anos. E acontece aquilo que acontece com muita gente, né? Em 84, a Alfenas estava na primeira divisão, e o narrador era de Itajubá, no sul de Minas. E não existia internet, celular nem se fala, né? E o jogo era 3h30, aí a gente tá no estádio já 12h30, 1h, 1h30 nada do Jota chegar, 2 horas nada, o pessoal abriu a transmissão e eu lá nos vestiários para acompanhar o Alfenense. Aí deu 2h30, 2h40, 3 horas, nada, 3h10, aí o cara que estava comigo, que era o Marquinhos, que era um repórter, falou com o diretor, que era o cara que ancorava e que também fazia o comentário, J. Souza. Ele falou, Zé, Piquetito aqui tem narrado, porque eu ia pro estádio antes, treinava, orar. Eu vinha treinando há muito tempo. Aí, mas o Piquetito, não sei o quê, eu vou acabar narrando. Aí o Marquinhos falou, não, pelo amor de Deus, Jota. Aí, quando foi 3h20, cara, o time estava entrando em campo, porque ele falou para eu subir. Aí eu subi, aí foi aquela tensão toda, e foi um jogo no Alfenense e Nacional de Uberaba. O Alfenense ganhou, transmitido, no outro dia ele me chamou na rádio, meteu o ferro em mim, falou que eu estava muito nervoso. Eu falei, pô, se eu precisasse de um incentivo agora, eu já pararia, né? Mas aquilo se tornou um incentivo para mim, porque ele criticou, mas muitas pessoas gostaram. Aí o narrador no outro jogo voltou, ele ficou mais 2 jogos, aí ele não voltou mais, aí eu comecei a transmitir, depois fui para outra rádio, e aí eu comecei a narrar mesmo, né, em 85, mas nesse ano, de 85, o primeiro jogo do Cruzeiro que eu fiz foi um amistoso, foi Alfenense e Cruzeiro. Agora, como narrador, assim, aqui em Belo Horizonte, eu não me recordo, porque eu vim para cá em 94 para a Rádio Inconfidência, e aí eu cheguei como 3º ou 4º narrador. Não consigo me lembrar. Eu lembro que eu fiz Copa São Paulo, aí eu fiz um jogo do Cruzeiro, e o Cruzeiro foi eliminado. Não, eu ia fazer um jogo do Cruzeiro e foi eliminado. Aí eu fiz um jogo do Atlético, foi eliminado. Eu me recordo do primeiro clássico, que foi em 95, eu fiz o primeiro clássico na Rádio Inconfidência, e o Cruzeiro venceu, acho que foi 2-0, 2-1. Assim, são muitos jogos, aí eu tenho uma coisa que eu não guardo, eu não marco, sabe?
Mas, assim, foram muitas reportagens do Cruzeiro desde 1980, que eu fiz clássicos, que eu ia como repórter, a gente saía do interior para ir no Mineirão. Então, a minha relação, assim, com o Cruzeiro de muito tempo, né? Que meu pai adorava o Cruzeiro, e a gente é de uma cidade que tem uma influência paulista muito grande. E aí ele teve um problema, teve que ser tratado aqui, medicado aqui em Belo Horizonte, aí ele conheceu o Dirceu Lopes, que ele amava o Tostão, o Procópio, o Piazza, né? E aí que ele passou mesmo a ter muito mais amor, mais carinho, né? Ele já estava com 69, 70 anos, né? Ele faleceu logo depois. E ele falava para mim que o maior time que ele tinha visto jogar, que destronou o time de Pelé, foi o Cruzeiro, e que o maior jogador que ele viu jogar era o Dirceu Lopes. Né? Minha relação com o time do Cruzeiro vem de muitos e muitos anos. E o senhor estava falando aqui da cidade onde você morava, né, que tinha muita influência paulista. E antes da gente começar essa entrevista aqui, eu escutei um relato de um cara que, quando você estava se mudando para BH, né, ele estava no mesmo ônibus que o senhor. E eu não sei se é verdade, o senhor pode me confirmar, mas ele disse que ele estava atrás do banco onde você estava, né? Estava no banco na frente conversando com um cara e ele estava no banco de trás. E ele jura ter escutado que o senhor disse que é palmeirense. É verdade? Não. Pelo contrário, eu sou anti-palmeirense. Sério? Ele ouviu errado. Dos times todos, falar essa palavra é até perigosa hoje, né, nesse mundo. Mas eu poderia torcer para o Santos, que eu sempre tive um carinho. Meu sogro é corintiano, eu poderia, né? A família toda, minha esposa, o pessoal todo tem sobrinho corintiano, cunhado, família toda, Corinthians. Mas e tem palmeirense. E um time que eu nunca me simpatizei é a Sociedade Esportiva Palmeiras, mesmo tendo a ligação de Palestra Itália com o Cruzeiro. Então ele ouviu errado. Vai ver, o senhor falou que eu sou o maior anti-palmeirense que existe. Ele escutou que você era o maior palmeirense. Não sou palmeirense, não. Aqui em casa ninguém é. Uma pergunta aqui do Thiago Rodrigues. Ele está perguntando qual o maior e também qual o melhor jogador que você já viu jogar pelo Cruzeiro. Dirceu Lopes. Dirceu Lopes, na lata, sim? Dirceu Lopes, o maior jogador. O príncipe. Tenho a honra de dizer hoje que eu o conheço, fiz recentemente que eu falo em 2016, uma homenagem para ele, que eu fui convidado por uma associação de cruzeirenses aqui para comemorar os 50 anos da conquista do primeiro título brasileiro, a Taça Brasil, as 2 vitórias sobre o Santos, né? 6-2 no Mineirão, 3-2 no Pacaembu. E eu tive a felicidade, a honra, o privilégio de poder fazer um laboratório e narrar no Minas Centro para mais de 2.000 pessoas, 2.000 cruzeirenses, e lá estava o Dirceu. Eu pude fazer um laboratório do 6º gol do Cruzeiro, que foi anotado pelo príncipe Dirceu Lopes. Claro que o Cruzeiro é uma máquina. Aquele time era uma máquina que encantou. Claro que tem Tostão, aí depois tem Jairzinho, tem Palhinha, tem Nelinho, o pessoal mais novo agora, Alex, né? E tantos outros. Mas o Dirceu Lopes, para mim, ele está no patamar acima. Ele está diferenciado, um craque. Para mim, Dirceu Lopes foi um gênio do futebol. São poucos gênios, Dirceu Lopes é um. Tem um livro do Raul que ele fala, quando o Cruzeiro estava concentrado para enfrentar o Santos, eles estavam no Hotel Wembley, em São Paulo, aí tocou a campainha do quarto, estavam lá Raul e Dirceu Lopes. E o Raul deitado e tal. Aí o Raul falou assim, o Dirceu deitado, o Raul falou, pô, vai lá atender. Aí o Dirceu falou, vai você, Raul, atende lá, pô, tô aqui descansando. Aí, na hora que ele abriu a porta, o cara chegou, se apresentou e ele ficou meio que assim, trêmulo. E gritou, Dirceu, você tem que vir aqui. O que foi? Tem que vir aqui, tem uma pessoa que quer te conhecer. Você não vai acreditar. Aí, nada mais, nada menos que Mané Garrincha foi visitar e chegou no hotel, queria saber onde estava o Dirceu Lopes. Se apresentou ao Dirceu, não precisava se apresentar, né? E disse, é um prazer conhecer o maior jogador que eu vi jogar no futebol do Brasil. Então, não preciso falar mais nada. Foram palavras de Mané Garrincha, Manuel Francisco dos Santos. Agora, eu tenho um negócio aqui no Papo Cabuloso, né, que é o nome aqui da entrevista. Geralmente eu crio um quadro dependendo do convidado. E hoje, como eu estou recebendo um locutor,
eu criei um quadro inspirado em um locutor. E eu vou explicar para o senhor como é que chama esse quadro. Vai ser uma brincadeira que a gente vai fazer. Consiste em a gente conversar aqui, né, sobre coisa do dia a dia, como se estivesse narrando um jogo. A gente pode tentar. Vamos lá. Eu começo e o senhor vai complementando. 11 da manhã, acordei, já tá na hora de trabalhar, preciso ver o que eu vou fazer. E agora, Pequetito, já tá na hora de trabalhar e eu não tomei café da manhã ainda. O que será que eu faço, Pequetito? Me diga aí, meu querido. Tomar um bom café da manhã, carregar o peito lotado de café, eu adoro um cafezinho. Depois eu não posso fazer mais agora evitar um cigarrinho, aí eu carrego a bola pela minha esquerda com toda emoção, minha mulher me chama, tem que ir no supermercado, não posso esquecer a máscara, eu vou colocar a máscara, cuidado, não, tem que passar o álcool gel, não, tem que lavar com sabão e tal. E aí chega no supermercado, você esqueceu de comprar aquilo, como é que você não presta atenção em tudo que eu peço para você? E eu volto para casa e falo assim, eu preciso de mais emoção, meu Deus. Não tem nem como competir com um cara desse, velho. Não tem nem como competir. O cara é um gênio. Uma pergunta aqui do Fábio, né? Não o goleiro, o Fábio, o torcedor. Ele tá querendo saber qual jogo do Cruzeiro que o senhor narrou, que é aquele seu jogo que você considera como o preferido. E também um jogo que você não necessariamente tenha narrado, né? Mas que ali como um jogo que você tenha assistido que seja o seu favorito. São muitos jogos, né? Eu não narrei esse jogo, eu estava na TV Manchete, eu fiz a cobertura. É um jogo inesquecível, depois eu fiz no laboratório, porque o Erivelto é meu amigo. Conheci ele desde menino, que fez o gol de 97, é um momento, assim, histórico, né? Histórico. Como torcedor e tal, eu tinha 16 anos, eu ouvindo pelo rádio, né? O Viribaldo Alves narrando a conquista do Cruzeiro lá no Chile, a vitória sobre o River por 3-2. Agora, eu trabalhando, se dá para falar uma pancada de jogos que são inesquecíveis. Assim, eu estava no interior, eu vim transmitir aqui, narrei. Pena que eu não sei onde foi parar essa narração minha. A vitória de virada, perdeu na Argentina 2-0 e aqui 3-0 sobre o River, campeão da Supercopa dos Campeões. É inesquecível. Eu estava na Rádio Inconfidência, a vitória da Copa do Brasil 2-1 sobre o São Paulo, quando o São Paulo, até os 37 do segundo tempo, estava vencendo, o empate até os 44 ainda era São Paulo campeão, e aí tem um gol do Giovani. Eu narrei pela Rádio Inconfidência. Também em 96, né? 96, venceu o super time do Luxemburgo, lá no Parque Antártica, 2-1, aquele time que era uma máquina, o Cruzeiro vai lá e ganha a Copa do Brasil. Aí vem o Campeonato Brasileiro 2003, que aí você pode escolher Campeonato Mineiro invicto, a Copa do Brasil sem perder nenhum jogo, foram 8 derrotas no ano, e a campanha encantadora de Alex e companhia, né? Então tem esses jogos memoráveis, e aí o título, né? Quando ele é consagrado diante do Paysandu, é algo emocionante que eu nunca vou esquecer. Mineirão com 100 mil pessoas, é algo assim lindo demais, que toca o coração. O time do Marcelo Oliveira, que também são inesquecíveis, né? Um jogo inesquecível no contra o Grêmio. Foi quando eu começo a inserir as poesias, né? Os fragmentos das canções. Eu estava em casa no sábado, o jogo era domingo contra o Grêmio. E aí meu chefe falou, você vai gritar é campeão amanhã? Eu falei, claro que eu vou. Ele falou, pô, mas matematicamente não pode, jornalista não deve fazer isso. Eu falei, bom, nesse momento não há o jornalista, sou eu que estou bancando. O Cruzeiro vencendo o Grêmio, ele tem 99,999% e não tem como, ele vai ter mais 4, 5 rodadas, ele tem que ganhar um ponto, isso não existe. E até se ele não ganhar e os outros não conseguirem o 100%, o que deve acontecer e o que aconteceu, ele mesmo não ganhando mais nenhum jogo, ele será campeão. E aí o Cruzeiro venceu o Grêmio 3-0, um gol do Borges e acho que um gol do Milha, do Ricardo Goulart, e aí no Sport TV o André Guizek colocou no outro dia. Então essa vitória, eu falo, vai, porque eu tô trivendo o Cruzeiro, tricampeonato, né? Então, para mim, é muito marcante essa vitória contra o Grêmio, que para mim ali foi a conquista, né? E no ano seguinte, o bicampeonato, não é fácil ser bicampeão, ainda mais fora do eixo Rio-São Paulo, a vitória contra o Goiás, que acabou consumando o bicampeonato, que era o tetra, né? E que o Cruzeiro fez 1-0 rapidinho com o Ricardo Goulart, uma chuva que caía,
Mineirão lotado, a festa linda. Aí o Goiás começou a complicar, empatou o jogo, teve chance até de virar. Aí veio o segundo tempo, o Cruzeiro voltou a ser o Cruzeiro, e aí bola na trave e tal, e até que o Everton Ribeiro fez o gol, e aí também eu fiz uma declamação de uma música do Beto Guedes, do Lô Borges, uma coisa assim bonita, bacana, né? Agora não conheço mais aonde vai a estrada, uma coisa assim, paixão e fé, fé cega, faca molada, vai Cruzeiro, fé cega, faca molada, é tetracampeão, assim, aquelas coisas bonitas. E no final também, que eu declamo uma parte de uma canção do Maurinho, né, do Tia Anastácio, que é cruzeirense, meu amigo, que fala que o verde da grama me chama e o azul da camisa me inflama. Então, assim, é muito bonito. E aí eu faço toda uma história. E aí acaba também 17, 18, e é difícil ver que eu vou ficar falando aqui até amanhã, né? A vitória contra o Corinthians, que foi também o Arrascaeta, né? Veio do Japão e tal, e entrou no segundo tempo. O jogo estava 1-1, ele faz o 2-1, e ali também 4, 5 mil cruzeirenses. Aí eu estava um pouco mais longe. Mas a minha emoção era tanta, e eu me segurando para não chorar, para terminar a narração. E terminei, declamei minhas poesias. Aí eu saí um pouco assim, ofegante. E eu saí, eu lembro que eu saí da cabine, eu estava ainda tomado assim, de muita emoção, de muita coisa da minha vida, assim, né? Naquele momento, falei, meu Deus, obrigado, meu Deus e tal, Cruzeiro, ex-campeão, eu pude gritar isso, eu pude passar isso, meu Deus. E aí toca o meu celular, era a minha filha. E a minha filha ligou para mim, estava na rua, né, comemorando, e com meu filho também, mais novo, irmão dela. E ela fala, pai, lindo o que você falou, pai, lindo, nós estamos chorando, pai. Todo mundo aqui, aí vários amigos, né? Minha esposa também estava junto, os amigos todos na rua, ali, acho que na Savassi, sei lá onde. E aí eu não conseguia responder, porque eu estava muito emocionado, era minha filha, minha primogênita, e ela só falava, lindo, pai, lindo, pai, lindo, pai. E aquilo, assim, eu acho que essa vitória contra o Corinthians, o título do hexacampeonato, e muito em função, depois de tudo, eu procurar segurar a carga da emoção, de passar aquilo, né? E depois soltar o choro num canto, no meu canto, lá fora, no meu canto, chorando. Esse é um momento inesquecível, assim, de alegria, de tudo, agradecimento a Deus, né, pela minha profissão, pela saúde. Até hoje eu me emociono muito de falar disso. A minha filha falando comigo, eu estou até ouvindo agora ela falar comigo. Ela só falava, lindo, pai, que lindo, pai, que lindo. Desculpa falar, mas é foda, não tem pai que aguenta, não tem, não. Você contando esse fato aí, relatando, não tem como não se emocionar, não tem como. Eu nunca tinha contado isso para ninguém. As pessoas daquele caso, sabe, meus amigos mais próximos, mas o que eu estou falando hoje aí, você vai colocar para as pessoas que acompanham o meu trabalho. Tinha até pensado em não falar, mas é uma coisa que toca muito meu coração, e então acho que se eu tiver que escolher, eu escolho esse momento para mim, pela vitória, pela conquista do Cruzeiro, pelo hexacampeonato, pelos meus filhos, que são os meus tesouros, pela minha esposa, por tudo, é inesquecível. E por estar lá, você ser campeão na casa dos caras do Corinthians, sabe? Ser campeão lá. Eu saí do estádio, era 2h30, sei lá. Acho que eu só fui acordar em Belo Horizonte no outro dia, porque eu fiquei direto. Só fui dormir depois de 48 horas. Igual aquela música, tem que respeitar onde a gente pisa. Guerreiro não pode parar. Respeite. Quando chegar aqui no terreiro, respeite. Isso aqui é o Cruzeiro. E por falar assim, nessa sua ligação sentimental com narrações, eu volto para um momento que não é tão bom assim na memória do torcedor celeste, e também, acredito que para você também não. Foi aquele jogo contra o CSA, no pênalti do Thiago Neves, que quando ele bate o pênalti, quer dizer, quando ele erra o pênalti, alguém que estava filmando na arquibancada, né, mostra a sua reação, que você imediatamente se debruça em cima da mesa de narração, parece não acreditar, mas o que você sentiu ali naquele momento? O que passou pela sua cabeça, Pequetito? Você vai ganhar o prêmio se você souber quem filmou aquilo. Eu ouvi dizer que foi o seu filho. Não, foi minha filha.
Foi minha filha, foi a Carolina. Porque é o seguinte, quando ela vai ao estádio, porque ela trabalha e tal, então ela vai, ela tem a camisa dela que ela usa, já está toda desbotada, mas aquela camisa que ela fala que é da sorte e tal. Meu filho também, a camisa branca que ele tem. E a gente tava ali, e eu consegui que eles ficassem próximos a mim ali. E o jogo foi muito tenso, o Cruzeiro não tava jogando nada. O jogo tava 1-0 pro CSA, não é isso? E aí eram 15 minutos do segundo tempo. Se você faz aquele pênalti, o Cruzeiro, a torcida, acho, né? Mas o Si não joga. Poderia virar o jogo. Poderia virar o jogo. A torcida poderia virar o jogo, porque os vagabundos que vestiram a nossa camisa não fizeram nada para isso. Fazer o quê? Então, assim, em alguns lances, muitas das imagens que tem, minhas que estão aí no YouTube e tal, é a Carol, porque ela é publicitária, ela é relações públicas, ela gosta muito de foto, ela trabalha com peça e tal. Aí, o que ela falou? Pô, vou filmar meu pai, vai ser o gol, vou pegar meu pai narrando o gol do pênalti e tal, e ela ficava ali, quem sabe sai um outro lance e tal. E o pênalti, pô, vou filmar meu pai. E aí, ela pegou tudo aquilo. Aí tudo, o Cruzeiro perdeu o jogo, chegamos em casa, eu tava muito puto, todo mundo, meu filho foi dormir, tá? Eu fui tomar uma cerveja. Aí ela chegou perto de mim e falou, pai, e aí? Eu falei, não, pode publicar. Por quê? Porque o Cruzeiro é gigante, a gente é gigante, teu pai é. A gente tem muito mais glória do que tristeza. E a gente tem que mostrar para todo mundo que a gente é ser humano. Eu sou um ser humano. Eu sinto como todo torcedor. Ali acho que eu representei o choro, o desalento de toda uma nação, né? Quando eu caio, eu debruço, eu acho que quem estava assistindo o Cruzeirense sentiu a mesma dor, o mesmo sofrimento que eu, porque eu tenho que vender esse tipo de emoção, entendeu? E ela filmou, então é uma coisa assim que ela filmou, foi não, pode colocar. E isso viralizou, evidentemente que os atleticanos tiram sarro, mas eu não ligo para essas coisas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu recebi muito carinho da torcida cruzeirense, muito carinho, de conselheiros, de pessoas, ex-jogadores, disseram, você me representou. Também num jogo na Vila Belmiro, quando o Cruzeiro toma o 4º gol, que eu não narro, ele toma um chocolate do Santos. Ali já era o caminho. Começou ganhando com o gol do Orejuela e depois tomou um baile. Aí no 4º gol fiz um desabafo da vergonha que era aquilo, do vexame. Eu não sei repetir agora, que aquilo é no momento, né? No momento, Procópio me ligou, Disseu me ligou, porque eu citei o time de 66 como um parâmetro, né, do que eles fizeram, quantas vezes bateram no Santos, na Vila Belmiro, no Pacaembu, no Mineirão, no Santos de Pelé e companhia, e que a gente estava ali tomando uma chicotada, uma lambada, caindo, sem ter poder de reação, sem ter amor a esse manto sagrado, entendeu? Estrelado de tantas conquistas. E ali foi um desabafo que também tocou o coração de muita gente. Na opinião do senhor, qual foram os principais fatores para o Cruzeiro chegar nesse momento horrível da sua história de cair para a 2ª divisão? O Cruzeiro foi tomado de assalto, né? O Cruzeiro foi vilipendiado, foi roubado. E coisas também, gestões passadas, que foi feito nos últimos 2 anos aí, é uma tragédia. Pessoas que diziam que amavam o Cruzeiro. Quem você ama, você não mata, bicho. Para mim, eles assassinaram, deram um tiro no Cruzeiro. Ele caiu, mas ele vai renascer das cinzas. Vai. O Cruzeiro é muito maior do que todos esses. Maior do que todos. O Cruzeiro e sua torcida. A essência do futebol, a essência de um clube é o seu torcedor. O torcedor cruzeirense é muito diferente do que muita gente fala. Ele só vai na boa, não. O cruzeirense vai. O cruzeirense dá show nas arquibancadas. O cruzeirense tem todos os cânticos mais lindos do futebol brasileiro. De todos. Eu que acompanho, que vou em todos os jogos. Quantas vezes já chorei ouvindo o cruzeirense cantando de norte a sul, leste a oeste dos estádios desse país. A dignidade vai ser restabelecida. A honradez vai ser restabelecida. O gigante vai ser reerguido na força dessa imensa e maravilhosa torcida. Que eu confio. Eu tenho absoluta certeza de que o Cruzeiro vai voltar à Série A. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. E ele vai ser reerguido, ele vai ser carregado por essa fantástica nação maravilhosa
linda, linda, maravilhosa. E ela merece isso. Ela sofreu, ela está sofrendo, ela está sentida, ela está corroída, mas ela ama. Quem ama não mata, quem ama ajuda. E ela vai tratar o Cruzeiro como tem tratado, com carinho, como um pai faz com o filho, e como um filho tem que fazer com o pai. E assim vai ser o renascimento do Cruzeiro, do novo Cruzeiro, de um Cruzeiro que vai se agigantar a partir do ano que vem, no ano do seu centenário. Vou voltar a falar de coisa boa, daquela descontraída, né? Porque, enfim, não é bom ficar falando de coisa ruim o tempo todo, né? Então vamos dar aquela descontraída, que eu fiz mais um quadro em homenagem ao senhor, que se chama Coisas que o Pequetito só vai narrar numa entrevista ao canal 011. E a primeira coisa aqui que eu quero que o senhor narre é o Robertson, o atacante Robertson, fazendo o gol do título mundial do Cruzeiro. Como é que ficaria? E atenção, 44 minutos, etapa final, placar de 0-0 em Wembley. Decisão do Campeonato Mundial de Clube de 2024. Primeiro pintou, o segundo, lá vem Robertson, bateu no ângulo. Golaço, golaço, eu não acredito. Golaço, 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 golaço do título mundial é de Robertson. Obrigado, Robertson. Obrigado, Robertson. Ele passou por 2 jogadores do Bayern. E contra o Bayern ainda, hein? Que detalhe bom, gostei. Vingança. E a segunda coisa que eu acho que o senhor vai gostar, porque você estava falando aí dos bandidos que saquearam o Cruzeiro, eu quero que o senhor narre a polícia prendendo a turma que saqueou o Cruzeiro e levando eles pro xadrez. Para não dar B.O., logicamente, não vamos falar de nomes, né? Só se referir a eles como a turma. E atenção, torcedor celeste, chegou o momento! Esse é o momento tão esperado por mais de 9 milhões de torcedores que sofreram, que sentiram na alma, no coração, o rebaixamento, mas agora todos eles estão dentro do camburão! 1, 2, 3, 4, 5! 5 e faltam muito mais. Eles são conduzidos à cadeia xadrez. É cana, 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 cana para eles. Que esse dia chegue e que o senhor narre também, porque vai ser maravilhoso. Bom, mas se chegar, já tem a narração pronta, né? É só soltar aqui. Já tem. O Leonardo, ele quer saber qual o jogo... Ah, não, o jogo mais emocionante o senhor já falou. Mas na opinião dele, né, do jogo mais emocionante que o senhor narrou, foi aquele contra o Corinthians, em 2016, aqueles 4-2 pela Copa do Brasil no Mineirão. Quando o senhor mandou aquela famosa frase, né? E quando pisar no Mineirão, nesse terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Cruzeiro. Pô, aquele jogo, companheiro. Aí o Cruzeiro começou ganhando, gol do Abra, não sei o quê, aí depois do Corinthians empata. Meu Deus do céu, esse jogo foi... Eu lembro que o meu filho falava comigo, pai, meu Deus do céu e tal. E aí, o Cruzeiro fez 4-2 e o Corinthians teve uma chance aos 48. Eu falei, Jesus. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Mas a gente acabou que não ganhou a Copa do Brasil. Foi Copa do Brasil, né, o brasileiro? Foi Copa do Brasil. Copa do Brasil. 2016 a gente não ganhou, nós ganhamos em 2017 e 2018. O Grêmio também tava muito bom naquela temporada. Não tinha como, né, cara? Não tinha como, a gente pegou o Grêmio aí. Foi um jogo que foi difícil demais, só dava Grêmio. O Cruzeiro perdeu por 2-0, poderia ter perdido por mais. Mas aí no ano seguinte a gente tirou o Grêmio. Eu respeito muito o Grêmio, mas eles gostam de perder pra gente. A gente gosta de bater neles. Uma pergunta aqui agora, da verdade, é um pedido do Joe Brown, o nome dele. Ele tá perguntando sobre a Série C de 88. Ele tá dizendo que foi um dos campeonatos mais bizarros que ele já viu. E eu queria entender por quê. O senhor deve saber o motivo. Como é que é o nome dele? Joe Brown. Von Brown. Eu acho que é isso. Ele deve ser de Passos ou morou lá, porque em 88 eu trabalhava em Passos, na Rádio Sociedade de Passos. E o Esportivo de Passos, inclusive o Elivelton jogava nesse time. O Roberto Costa, que foi o goleiro do Vasco, era o goleiro do time. Era um timaço. E aí teve a decisão da Série C entre Esportivo de Passos e União São João de Araras. Os dois nem existem mais hoje, né, infelizmente.
Em paz, o jogo terminou o primeiro jogo, a final, 1-1. E aí a decisão foi lá, na época nem era no Hermínio, que é um estádio legal que tem lá em Araras, mas era no estadinho da usina, que chamava Engenho Grande, pequenininho e tal. Mas a cidade foi toda lá, 4, 5 mil pessoas. E eles abriram 2-0. E aí veio o segundo tempo. Aí entrou o Erivelto, então uma correria danada, aquela coisa toda. E aí o Esportivo teve um pênalti, tinha um jogador que eu adoro, que é o Telo, marcou. E aí aos 44, não são coisas impressionantes, aos 44 teve um pênalti para o União. E aí o jogador chamava Kel, bateu e o Roberto Costa pegou. No que ele pegou, ele já saiu jogando na esquerda, tinha um lateral, o nome dele é Luiz Carlos Bahia. Ele caminhou mais ou menos até a intermediária e meteu para a grande área do União, porque os jogadores estavam voltando. E aí o atacante que tinha entrado no segundo tempo, que é da cidade, chama Luiz Carlos Açucareiro, ele matou no peito, cara, e pegou uma chicotada, mas uma estilingada, a bola foi na gaveta, cara. E aí 2-2 e tal, quer dizer, 1-1 no primeiro jogo. Você faz 2-2 lá, você é campeão, não é campeão? Aí, cara, a taça ficou lá, o representante da CBF não sabia para quem entregar, viu? O Esportivo ficou em campo, falei, então vamos jogar a prorrogação ou vamos para os pênaltis. E o time do União foi pro vestiário, ali ficou. 1 hora se passando, 1h30 e nada. Voltamos para a cidade comemorando como título. Aí a CBF chamou na época o Otávio Pinto Guimarães e na Bia Fichedi. Eu fui ao Rio com o presidente do Esportivo. Aí chegou lá e tal, com o cara também lá, União, e aí conversa daqui, lá e tal, mas o que é isso e tal. Bom, acabaram que não sei como convenceram o doutor Valci Marinha. Bom, os dois estavam classificados para a Série B, só que o título ficou para o União. Na minha opinião, um erro, um absurdo, entendeu? Tinha ou que ter a prorrogação, ou decisão nos pênaltis, ou marcar um outro jogo. Ou, se teve 1-1, empate, 2-2 em Araras, você fez 2 gols na casa do adversário, você é o campeão. Bom, acabou que aceitaram, aí eu lembro que o Valzinho falou assim, bom, então eu quero um troféu. Aí o troféu que foi dado ao Esportivo, e nós trouxemos no avião, era muito mais bonito do que o de primeiro lugar. Então, são histórias, foi um absurdo que aconteceu. Na época eu trabalhava em Passos, 1988. Quem era o técnico do Esportivo era o querido Jair Bala, para quem eu mando um beijo para a família. Seu Jair está internado, está passando por um processo de recuperação e vai dar tudo certo. Então, um grande amigo que eu tenho no futebol, querido Jair Bala. Vamos para mais uma pergunta aqui. O Vinícius Soares, ele disse que na campanha do bicampeonato, ele assistiu boa parte, né, dessas 2 campanhas aí, escutando o senhor pela rádio. E um desses milhares de gols narrados pelo senhor, né, naquela campanha, né, dos vários gols narrados, foi daquele do Everton Ribeiro contra o Flamengo. E o Vinícius Soares quer saber se aquele foi o gol mais bonito do Cruzeiro que o senhor já narrou. Falar que é o mais bonito é complicado, você não tinha pensado nisso. Mas que é um dos, está entre os 3, eu acho que sim, né? A jogada linda, bem construída, a bola vem pro Goulart, o Goulart toca para ele deixa a bola quicar, o zagueiro vem, dá um chapéu e mete na gaveta. É um golaço. Desse novo Mineirão aí, com certeza é o gol mais bonito, é o mais lindo, não tenho dúvida. Eu lembro que o André Rizek colocou na redação no outro dia e falou assim, eu vou começar a contar para ver quantas vezes que o Piquetito gritou golaço. Tem um gol da Arrascaeta contra o América, que ele pega de voleio também, meu Deus do céu. Aquele lá aquele foi sacanagem, hein? Não, outro cara que eu tenho uma saudade assim dele, até ontem eu tava conversando com meu filho, anteontem tava falando, ele tava lembrando do Montijo, cara. Como jogou bola esse Montijo. Quanto eu falava, Walter Damião Montijo! E tal, nossa senhora. Só golaço que esse cara fez. O Ciro ficou meio assim com ele, mas esse merecia uma despedida. Como alguns outros jogadores merecem grande despedida, Nonato, Marcelo Ramos, mas o Montijo, ele honrou a camisa do Cruzeiro. E como jogou, viu? Nossa senhora! Se o Montijo estivesse conosco ano passado, a gente não caía não, bicho. O senhor acha que ele teria espaço no time de hoje? Se tiver 40% que ele já jogou, pode colocar ele lá, dá a camisa pra ele.
Eu fico imaginando um time com Everton Ribeiro, Montijo e Arrascaeta, hein? Já pensou? Ah, Arrascaeta, claro, tem toda aquela coisa, né? Tal. Ele dava uma devagarão, de vez em quando subia, aparecia e tal, mas na hora decisiva esse menino aparecia. Contra o Atlético, como ele gostava de fazer gol. E o senhor tá narrando em casa, né? Home office. Nessa pandemia, a empresa fez uma reunião e seguindo os protocolos. Eu estou transmitindo nesse local aqui, a televisão está aqui, ó, né? Aqui. A televisão está aqui, né? E eu transmito aqui. Coloco o fone, né? E já está tudo montadinho, equipamento ali, microfone aqui, ó, e vamos embora. Agora, duas coisinhas que eu sempre tive curiosidade em saber. Uma é um negócio que eu quero guardar e a outra é só curiosidade mesmo. A primeira, a minha curiosidade. O que tem debaixo do chapéu do Pequetito? Uma careca. Uma careca. E pela primeira vez, vou mostrar aí. Mas é isso, galera. Isso aí foi o Pequetito, mas o que eu prefiro chamar agora de gigantesco. O gigantesco, esse cara aí é enorme, é enorme. Muito obrigado. Valeu, querido. Muito obrigado a vocês. Sério, de verdade, muito obrigado por ter aceitado, por ter topado. Para mim, acho que hoje é um dia um pouco triste, né, pela perda do nosso querido Rodrigo Rodrigues, mas essa experiência aqui, conversar com o senhor, acho que a melhor coisa que já me aconteceu nos últimos anos. Obrigado de verdade. Agradeço o carinho de vocês, que fique com Deus. E um abraço aí ao pessoal de Campinas, onde tem muitos mineiros, muitos cruzeirenses, né? A região de Campinas e da Grande Campinas, Sumaré, Nova Odessa, Americana, a própria cidade de Campinas, e São Paulo também, a região metropolitana, a Grande São Paulo, São Bernardo, Santo André, Diadema, São Caetano. Tem muitos mineiros e muitos cruzeirenses que nos acompanham. Então, 97.1 pela Super, sempre com os Jogos do Cruzeiro aqui com o Pequetito. Espero a audiência e o carinho de todos vocês. E nas plataformas, né? Tem uns aplicativos iOS, Android. Você vai lá no Google Play e é fácil, gratuito, rápido. Também você pode acompanhar pelo facebook.com/portal Tempo, o tempo.com.br. E é isso aí. Esperando sempre o carinho de vocês. Um beijo no coração e dê uma força aí pro Peron e para toda a equipe aí. Você que é cruzeirense, acompanha o trabalho deles aí, que é muito legal. Mais uma vez, um beijo. Fique com Deus. E agora, só para encerrar de vez, eu digo valeu e o senhor diz é nóis. Valeu. É nóis! Uhul! Aí sim.